E na videoaula de hoje vamos falar de um filo de animais invertebrados, em que algumas espécies causam pavor em diversas pessoas. Já outras espécies dão aquela água na boca. Então fica comigo até o final desta aula, que hoje nós vamos falar sobre os artrópodes. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais esta videoaula. E hoje nós vamos falar sobre as características gerais dos artrópodes. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula! E é o seguinte, os artrópodos ou artrópodes, que do grego artron significa articulação e podos, pés, constitui o mais numeroso grupo de animais existentes, tendo mais de 1 milhão de espécies. E esses caras são adaptados aos mais variados ambientes e também aos mais variados modos de vida. Esses animais são metazoários bilatérios, ou seja, são animais pluricelulares caracterizados por uma simetria bilateral. São também triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários, que é o endoderme, a mesoderme e a ectoderme. São também animais celomados, porque possuem uma cavidade corporal revestida por um tecido derivado da mesoderme, que nós chamamos de celoma. São também protostômios, que significa que durante seu desenvolvimento, o blastóporo vai originar a boca. E são também os primeiros animais providos de apêndices locomotores articulados. Esses animais possuem uma morfologia e tamanho bem variados, existindo desde espécies microscópicas e planctônicas, ou seja, levadas pela corrente, até espécies de grandes dimensões, como a macrocheira, que é um caranguejo encontrado no mar do Japão, que chega a ter 2 metros de envergadura. Apresentam um exoesqueleto de quitina, que, em alguns casos, como nos crustáceos, pode apresentar impregnação de sais de cálcio ou carbonato de cálcio, o que o torna mais rígido. O crescimento se faz por mudas ou ecdísis. Anota aí para não esquecer esse nome. Na muda, o animal elimina o esqueleto velho, aumentando rapidamente em volume e produz um novo exoesqueleto, compatível com seu novo tamanho. O exoesqueleto abandonado durante a muda é chamado de casca ou exúvia. As mudas são estimuladas por um hormônio, o ecdisona, ou hormônio de muda, que é produzido pelas glândulas ecdisiais ou protorácicas, também conhecidas por glândulas da muda, localizadas na região anterior do tórax do animal. O ecdisona é lançado no sistema circulatório do animal e vai determinar o despojamento da camada superficial da epiderme e do exoesqueleto, ocorrendo desta forma a muda. Neste gráfico, podemos observar o crescimento nos artrópodes. E este gráfico faz uma comparação entre o crescimento dos artrópodes e dos animais não artrópodes, sem esqueleto ou com esqueleto interno. Prestem atenção. Neste gráfico, os pontos A e B indicam a ecdise, que é a perda do exoesqueleto. Os segmentos A e B indicam fases de grande crescimento, que ocorrem quando não foi produzida ainda um novo esqueleto. Já os segmentos C e D indicam fases de intermudas, sem aumento de tamanho do animal. O filo dos artrópodes compreende 5 grandes classes, que são, agora, anota aí, não esquece não. A primeira classe que eu posso citar para vocês é a classe insecta, onde vamos encontrar
todos os indivíduos que chamamos de insetos. E que posso citar como exemplo para vocês o gafanhoto. Temos também uma outra classe que é a aracnida, que engloba todos os indivíduos que chamamos de aracnídeos. E eu posso citar como exemplo para vocês um carinha que deixa a maioria das pessoas com medo, a aranha. Nós vamos ter também a classe crustácea, que engloba todos os indivíduos que chamamos de crustáceos, onde eu posso citar para vocês, por exemplo, o camarão, que é uma delícia, né, gente? Eu amo camarão. Vamos lá. Temos também a classe xilopóda, que engloba todos os indivíduos que chamamos de quilópodes. E que eu posso dar como exemplo para vocês a centopeia, que também causa muito medo em diversas pessoas. Deixa aí nos comentários se você não tem medo desses animais. Vamos ver se você não é medroso, né? Vamos lá. Temos a quinta e última classe, que é a diplopóda, onde encontramos todos os indivíduos chamados de diplópodes, e que eu posso citar como exemplo para vocês o famoso piolho de cobra, que na verdade não tem associação nenhuma com as cobras, tá bom? Os artrópodes são animais segmentados, isto é, têm um corpo dividido em segmentos ou metâmeros, que na maioria das espécies se fundem, formando unidades funcionais, que nós denominamos tagmas. A cabeça, o tórax e o abdômen dos insetos são exemplos de tagmas. Em crustáceos e aracnídeos, a cabeça e o tórax também se fundem durante o desenvolvimento embrionário, originando uma estrutura denominada cefalotórax. Alguns aracnídeos, como os escorpiões, também possuem um pós-abdômen. Os artrópodes possuem sistema digestório constituído por tubo completo e glândulas anexas. Nesta imagem, podemos observar o desenho esquemático de um inseto. Observe, nos insetos, o sistema digestório é formado por boca, faringe, glândulas salivares, papo, moela, que é o estômago mecânico. Nós temos também o estômago químico, o intestino e o ânus. No estômago químico desembocam vários secos gástricos, tubos de fundo cego que produzem enzimas digestivas. Até aqui tá tranquilo, né, galera? Olha só, se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Combinado? Então vamos lá. Nesta outra imagem, podemos observar o desenho esquemático de um crustáceo. Nos crustáceos, o estômago possui em seu interior dentes fortemente calcificados que formam o moinho gástrico ou molinete e são utilizados para triturar os alimentos. Também possuem uma glândula digestiva conhecida como hepatopâncreas. Tranquilo? Agora, nesta outra imagem, podemos observar o desenho esquemático de um aracnídeo. Nos aracnídeos, à semelhança do que ocorre nos insetos, o estômago também faz comunicação com os secos gástricos. Após o estômago está o intestino, onde se abrem os dutos de uma grande glândula digestiva, o hepatopâncreas. Tranquilo? Alguns aracnídeos, como as aranhas, e alguns insetos, como certas espécies de mosca, também realizam a digestão extracorpórea. As aranhas, por exemplo, injetam sucos digestivos no corpo de suas presas e depois que os órgãos e tecidos internos da presa são digeridos, elas sugam os nutrientes que serão absorvidos no intestino. Já a respiração mais frequente é a traqueal, sendo realizada por insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Alguns aracnídeos, como os ácaros, fazem a respiração cutânea. Em alguns, também ocorre a respiração filotraqueal ou pulmotraqueal. Crustáceos e formas jovens, como ninfas, de certos insetos,
fazem respiração branquial. O sistema circulatório é aberto ou lacunar e o coração é dorsal e há poucos vasos. Nessa imagem, podemos observar a circulação aberta em insetos. Pode haver ou não pigmentos respiratórios. Nos insetos, quilópodes e diplópodes, o sangue é incolor e não possui pigmentos respiratórios. Agora, quando nós falamos dos crustáceos, há a hemocianina, que é um pigmento respiratório de cor azulada, também existente nos aracnídeos que fazem a respiração filotraqueal. A excreção pode ser feita através de túbulos de Malpighi, de glândulas verdes ou antenais e de glândulas coxais ou femorais. O sistema nervoso é ganglionar, constituído por gânglios cerebrais que se fundem, formando o cérebro primitivo. Deste parte um cordão nervoso ventral que faz conexão com uma cadeia ganglionar ventral, como podemos observar nestas imagens. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso dos artrópodes, beleza? Olha só, pessoal, se ainda não marcaram presença nessa aula, é muito simples. É só descer aí e apertar no botão de like para você deixar sua presença registrada aqui, beleza? Então vamos lá. É o seguinte, nos artrópodes há uma alta especialização quanto aos órgãos e estruturas sensoriais. Existem estatocistos, que é do equilíbrio, olhos simples ou ocelos, percepção de intensidade luminosa. Nós temos olhos compostos que permitem a formação de imagens. Temos órgãos auditivos, táteis e olfativos. Os ocelos ou olhos simples aparecem em todas as classes dos artrópodes, enquanto olhos compostos, constituídos por unidades denominadas omatídeos, só ocorrem nos insetos e em muitos crustáceos. Essa imagem nos mostra o esquema do olho composto dos artrópodes. Preste atenção, esses olhos compostos têm a forma de um cone de base convexa, voltada para fora, constituída de várias unidades chamadas omatídeos. Cada omatídeo, quando sensibilizado pela luz, permite a formação de apenas um ponto do campo visual total. Assim, a visão total depende da formação de muitos pontos e imagens, tanto quantos forem os omatídeos estimulados. Por isso, disse que esses animais possuem visão em mosaico. Com exceção apenas dos aracnídeos, os artrópodes possuem antenas. Insetos, quilópodes e diplópodes são animais díceros, ou seja, possuem um par de antenas, enquanto os crustáceos são tetráceros, ou seja, possuem 2 pares de antena. Nas antenas são encontrados receptores táteis e olfativos. Quanto ao sexo, os artrópodes são, em sua grande maioria, dioicos, com dimorfismo sexual, existindo, entretanto, alguns crustáceos monoicos. A reprodução normalmente é sexuada por fecundação cruzada e interna, sendo que, em algumas espécies, também pode ocorrer o fenômeno da partenogênese. O desenvolvimento pode ser direto, como alguns insetos, aranhas, escorpiões, quilópodes e diplópodes, ou indireto, como ocorre em muitas espécies de insetos e crustáceos. E na nossa próxima videoaula, veremos alguns detalhes e características específicas das diferentes classes de artrópode. Beleza? Então, pessoal, se vocês ficaram até aqui e ainda não marcaram presença nessa aula, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de curtir, que você vai estar marcando presença aqui na aula. E, se ainda não se matriculou aqui no canal, é muito fácil.
é só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para você receber as aulas semanais aqui do canal, beleza? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!